Olá, eu me chamo Guilherme. Bem-vindos ao que é o NEB, Núcleo de Estudos Bíblico-Evangelísticos, cujo objetivo é apresentar a Palavra de Deus àqueles que já a conhecem e vivem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e àqueles que ainda não têm ou não gozam esse prazer. Tá bom? E sejam bem-vindos. Hoje nós vamos nos deleitar sobre o Salmo 14. Tá bom? Esse salmo maravilhoso que nos traz verdades tão importantes. Tá bom? Eu peço que vocês abram suas Bíblias aí no Antigo Testamento, no Salmo de número 14. Hoje nós vamos estudá-lo e ver as implicâncias desse Salmo em nossas vidas, o que ele tem a nos dizer sobre nosso coração e por que nós precisamos de Deus para seguir a vida de forma saudável. Então eu peço que vocês abram esse Salmo e vamos estudar juntos. Pois bem, como já introduzi a vocês, Salmo de número 14, vamos hoje ler o Salmo inteiro. Hoje nós vamos ler coisas muito importantes sobre o Salmo de número 14. Então, abra suas Bíblias, o Salmo diz o seguinte, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. O Salmo 14, ele traz verdades muito interessantes para nós. Ele tem como intuito mostrar o quão errados estamos em andar longe de Deus e de seus estatutos, mostrando que andar longe de Deus significa praticar o mal. Bom, isso nós temos que fazer alguma coisa com essa verdade. Então, o Salmo 14 vem nos ensinar isso, nos ensinar que andar longe de Deus é praticar o mal. Então, vamos de versículo a versículo para a gente entender o que é que esse Salmo está dizendo. O versículo 1 diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você que está vendo esse estudo, você já olhou para a natureza alguma vez? Tenho certeza que sim. Né? Afinal, é impossível algum de nós não ter olhado para alguma coisa da natureza ao longo da vida, né? Desde os mais novos até os mais velhos. A natureza é algo que encanta muito, então é normal que a gente olhe com a natureza com ar de admiração, certo? Mas você já parou para pensar que, ok, isso é muito grande para ter surgido do nada, de um estalo, ou melhor, em uma posição mais moderna, de uma explosão? Você já parou para pensar nisso? Olhe, céu, mar, tudo que neles há, você consegue dizer que todas essas coisas surgiram do nada, que elas simplesmente existem? Então, se você diz que não, que se você dá a todas essas coisas um significado, um propósito maior, se você olha para a natureza e diz, isso é complicado demais, complexo demais, o ser humano, a estrutura do ser humano, ela é complexa demais para que eu possa dizer, isso deve ter vindo do acaso, né? Simplesmente surgiu. Mas se você pensa, bom, algo maior, acima dessa existência, deve ter criado tudo isso. Alguém deve ter estruturado todo o universo da forma que ele é, para que existisse da forma que nós vemos hoje. Se você atribui isso a um ser superior, bom, você crê em Deus. Já o homem que o salmista está traçando aqui, esse homem, ele não pensa assim. Ele diz que não há Deus. E se a gente olha para o universo, nós chegamos à conclusão de que há um Deus. Se nós olhamos para nós temos a conclusão de que há um Deus, que tudo é complexo demais para que não exista um ser superior sobre todas as coisas, comandando todas as coisas. Ou seja, para nós pensarmos se há Deus, para nós concluirmos que há Deus, é interessante sempre nós olharmos para a natureza. Toda a criação nos aponta para um Criador. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai dizer isso em Romanos, capítulo 1. E aí, é interessante nós pensarmos sobre isso. Um ser superior, e que comanda todas as coisas, né? Então, nós chegamos à conclusão de que esse ser deve ser Deus, pois só Deus pode criar tudo. Mas não só criar, né? Como se ele tivesse deixado a natureza ao léu, mas criar e manter tudo. Então, chegamos à conclusão de que há um Deus. O salmista ele vai dizer que o insensato,
ele diz no seu coração que não há Deus. O insensato é o cara que ele ignora tudo isso, né? O insensato ele é o cara que ele olha para tudo e ele diz, bom, não há Deus, não existe ninguém acima de tudo isso, não existe um ser superior acima de tudo isso. Então o insensato ele diz isso. Você sabe o que é insensato? Tomei a liberdade de olhar no Google. Insensato quer dizer sem razão, sem juízo, insano, delirante. O insensato é alguém delirante, alguém que não tem razão, alguém que olha uma coisa e vê, bom, isso que parece ser verdade não é verdade. E ele é alguém sem razão. O salmista vai dizer que todo aquele que diz que não existe Deus, que não existe um ser que controle todas as coisas, que não existe um ser superior, ele é um insensato. Bom, se nós formos pensar nisso, viver essa existência achando que não há Deus, nos torna insensatos, à luz da palavra de Deus. Se nós entendemos que a Bíblia é a fonte de toda a verdade, pois ela é inspirada por Deus, e Deus é verdade, pois não procede mentira de Deus, nós entendemos que, quando a Bíblia fala que um homem é insensato por não crer em Deus, ele está dizendo a verdade. Então, o salmista vai dizer que o insensato, ele diz que não existe um Deus. Ora, a Bíblia deixa claro que existe Deus. Abre em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, você vai ver que a Bíblia deixa claro que existe um único Deus. Guarde esse versículo para o futuro, hein? A gente vai precisar dele no tramitar do estudo, a gente vai usar esse versículo, tá? Então, ele vai dizendo aqui na continuação, na parte B do verso, ele vai dizer: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Recapitulando. Na primeira parte, ele vai dizer que o insensato é aquele que diz que Deus não existe. Ora, no mesmo verso que ele diz que o insensato é aquele que diz que Deus não existe, vai dizer que esse mesmo homem, vamos colocar aqui, o homem insensato, vamos criar esse perfil do homem insensato que não crê em Deus, e agora esse que não crê em Deus, ele não só não crê, mas ele também pratica maldade, pratica abominação, que ele se é corrompido, que ele pratica o mal. Ora, o que é que isso quer dizer? Lembrando que isso aqui está no mesmo versículo que diz que o homem insensato não crê em Deus. O que é que a gente pode pensar com tudo isso? Ora, fica claro que quando esquece-se que há Deus, quando se vive como se não houvesse um Deus, como não se vive debaixo da autoridade desse Deus, pratica-se o mal. Quando a pessoa se esquece que não há um Deus, quando a pessoa abnega que há um Deus, ela pratica o mal, corrompendo a si mesma, certo? Então, isso nós podemos pensar que o homem, quando esquece que não há um Deus, ele é um insensato e ele não pratica o bem. O que é que isso nos faz pensar? Que o homem, longe de Deus, está impossibilitado de fazer o bem. Isso fica claro quando nós lemos Efésios capítulo 2, que vai dizer o apóstolo Paulo que todo homem é mau, que está morto em seu estado natural, longe de Cristo, impossibilitado de fazer o bem. E que ele continua. Ele vai dizer que esse homem é corrompido, que ele pratica abominação e que já não há ninguém que faça algum bem, porque anda longe de Deus. O que é que isso quer dizer? Se dá, pois, crer em Deus, se nós dizemos crer em Deus, isso implica um relacionamento com Ele, segundo os termos de Deus, ou seja, nos seus mandamentos. Se nós dizemos crer em Deus, nós temos que andar perto dele. Não adianta só crer em Deus, nós temos que amar os seus mandamentos. Jesus Cristo, no Novo Testamento, vai dizer que aquele que o ama, ama os seus mandamentos. Em João, capítulo 14, versículo 21. Então, nós não podemos dizer que cremos em Deus se não praticamos o bem. Pois se ele está dizendo que crê e não querer em Deus pratica o mal, crer em Deus quer dizer praticar o bem. Viver como quem crê em Deus quer dizer praticar o bem. Isso nos faz pensar, bom, eu não creio em Deus do jeito que eu acho, porque a Bíblia está dizendo o jeito que Deus quer que nós façamos as coisas. Então nós temos que pensar nisso. E que continua. Ora, se dizemos crer em Deus, devemos seguir os seus mandamentos, pois assim cumprimos sua vontade. Só podemos praticar o bem
só podemos praticar o bem se cumprirmos a vontade de Deus e crermos nele. Nós entendemos anteriormente essa condicional aqui dentro desses versículos. Se quem não crê pratica o mal, quem crê e vive debaixo dos mandamentos de Deus pratica bem. Então a gente vai começando a pensar nisso devagarzinho. Tá? Então a gente está traçando esse homem que não crê em Deus, que é insensato, que não pratica o bem, que é esse homem que o salmista está falando aqui. E aí ele prossegue, ele não para por aqui. O versículo 2 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ok, com base nesse homem, que a gente já vem tratando no versículo anterior, nesse homem insensato que anda longe de Deus, no versículo 2 a gente tem o seguinte: com base nesse mesmo homem, nós vimos que Deus, aqui no versículo 2, ele olha para a sua criação e não vê nenhum homem que pratique o bem. O que é que o versículo 2 diz para a gente? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Ora, para ver se há quem busque a Deus. Ou seja, o Senhor olha para o mundo, olha para a sua criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como vai dizer em Gênesis. Somos criaturas feitas por ele. Então, o Senhor olha para a sua criação e não vê nenhum homem que faça o bem. Olha para a sua criação, o Senhor, e não vê esse homem. Nós vemos que então o Senhor, defronte de sua criação, não vê bondade alguma da parte do homem. Conclui-se então que todo homem está impossibilitado de fazer o bem. Por quê? Perceba o final do versículo. Se há quem busque a Deus, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Qual o problema aqui? O problema é que ninguém busca a Deus. Ninguém procura ter relacionamento com Deus. Deus, esse ser que nós já traçamos do versículo 1, não é só algo. Deus é alguém. Alguém tem que ser uma pessoa, alguém relacional. Nós já conversamos com os nossos amigos constantemente. Nós nos relacionamos, nós conversamos, nós trocamos conversas e algo do tipo. Nós nos relacionamos. Deus não é algo, é alguém, um ser relacional. O problema, com base nesse versículo 2, é que o homem não busca a Deus, ter relacionamento com Deus. E aí ele fica impossibilitado de fazer o bem aos olhos de Deus, porque ele não o busca. Pense comigo agora. Se Deus é toda bondade e toda verdade, andar longe dele significa fazer o oposto disso. Junte os pontos agora com o que a gente tem pensado. Se andar perto de Deus quer dizer praticar bondade e verdade, andar longe dele, o que significa? Praticar o oposto disso. Então, o problema do mal é que ele anda longe de Deus. Então, praticar o mal quer dizer isso, se afastar de Deus. Afinal, o pecado significa a transgressão da lei de Deus, transgressão da vontade de Deus. Então, toda vez que nós andamos longe de Deus, fazemos algo que o desagrada, nós pecamos contra ele. O pecado nos afasta de Deus. E ele diz que o problema é que não há quem busque a Deus. Esses homens são maus porque não buscam a Deus. Que o Senhor olha para a sua criação e não vê ninguém que o busque. Ou seja, o homem é mau e não busca o seu Criador. O pecado impede que o homem caído faça algo bem, pois o seu coração é corrompido. Você sabe aquela velha frase? Ouça o seu coração. Que a gente ouve nos filmes, que as pessoas dizem pra gente. Essa frase é errada. Um dos profetas, ainda no Antigo Testamento, que é Jeremias, vai dizer que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Então a gente vê que o nosso coração é malvado, é maldoso. Então o que nós temos que fazer para remediar essa situação é andar próximo de Deus, buscar conhecer a Deus com oração. A oração é o momento onde nós confessamos a Deus aquilo que nós tememos. É o momento que nós oramos a Ele agradecendo o que Ele nos dá diariamente. É o momento com que nós nos relacionamos com Ele, oramos pelos nossos outros amigos, pelos nossos irmãos, pela nossa família,
pelo pessoal da nossa igreja, você que congrega. Então, a oração é o momento onde nós nos relacionamos com Deus. A leitura da Bíblia também. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é útil para várias coisas, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16. Então, é através da leitura da Bíblia que nós temos relacionamento com Deus e buscamos a Deus. Então, é através disso, de algumas outras coisas que nós vamos ver depois, como, por exemplo, a comunhão com os nossos irmãos. Com a comunhão com os nossos irmãos, nós buscamos juntos louvar a Deus por meio da sua palavra, por meio de oração. Nós não só podemos fazer isso sozinhos, mas também com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com nossa família e etc. Então, nós vimos aqui que o problema desse homem insensato, que diz que não tem Deus no mundo, que diz que pode praticar o bem, mas que na verdade não pode praticar o bem, que anda longe de Deus, é esse. Que ele está totalmente impossibilitado porque o seu coração é mau. Porque ele anda longe de Deus, porque ele não busca a Deus. Deus olha para o mundo e não vê ninguém que o busque. Por isso o homem é mau. E no versículo 3 isso fica mais claro. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Bom, caso ainda não tivesse ficado claro nesse tempo todo dos 2 versículos anteriores, agora o escritor do Salmo ele deixa ainda mais claro. Ele diz, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Bom, você poderia estar pensando até agora, poxa vida, será que tinha alguém bom? Será que eu fazia o bem e a outra pessoa talvez não fizesse, ou eu não faço, mas o outro faz? Agora fica claro que o problema é geral, são todos. O problema é que ninguém faz o bem. Todos se extraviaram, porque o pecado ele acomete a todos. Portanto, o homem, em seu estado natural pecaminoso, caído, a palavra caído quer dizer o estado de todo homem que não foi resgatado, reconciliado com Deus, e a gente vai ver no final do estudo como é que isso acontece, como é que isso ocorre, como é que nós nos reconciliamos com Deus. Todo homem nesse estado está impossibilitado de fazer o bem, anda longe de Deus, todos se corromperam. Corrupção é algo que nós vemos muito hoje no Brasil, mas é isso mesmo, é uma maldade que nos acomete, que nos impossibilita de fazer qualquer coisa boa, qualquer uma, qualquer obra boa, porque o nosso coração maldoso vai querer se vangloriar. Sabe quando você faz alguma coisa e vem aquele sentimento dentro de você de que eu fiz uma coisa boa, como eu sou bom, eu sou o melhor? Isso não é bondade de verdade. A verdadeira bondade, o verdadeiro amor, ele não se vangloria, mas ele tem o outro maior do que a si mesmo. Então, ele não se vangloria. Portanto, isso não é bondade, não é amor. E você não fez isso para agradar a Deus, para se relacionar com Ele. Então, isso não é bondade. Então, isso não é nada de bom. Por isso que nós estamos impossibilitados de praticar o bem. Bom, ele vai dizer aqui que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Então, o problema, a gente vê aqui que é todo mundo. Todo mundo tem esse problema, segundo a palavra de Deus. E o texto deixa isso de forma bastante clara. Diz que todos se extraviaram. Esse entendimento vai ser necessário logo mais para frente. Como eu disse, a gente começa a perceber que isso precisa mudar. Se a Bíblia mostra que o homem é tão mau, poxa vida, alguma coisa precisa acontecer. A gente não vai ficar praticando maldade a todo tempo, corrompido a todo tempo. Poxa vida, será que não nos dói pensar, poxa, olha a maldade do homem. Será que nada pode acontecer para mudar isso? A gente precisa de alguém que faça isso, de alguém que cuide disso pra gente. Porque se nós somos maus, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Já que a Bíblia diz que o homem não procura a Deus, que o homem não vai atrás de Deus. Então a gente precisa de alguém que procure para nos ajudar. Esse entendimento vai ser necessário quando nós percebemos de que nós precisamos de alguém que nos conecte de volta com Deus, que seja o nosso mediador, nosso advogado entre Deus e nós. Esse entendimento vai ser importante. O versículo 4 diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Ora, devoram o meu povo. O que é que isso quer dizer? Aqueles que andam longe de Deus
e seus estatutos, seus mandamentos, não somente são maus, eles não são só maldosos, não são só impraticáveis do bem, não são só impossibilitados de praticar o bem, mas praticam o mal para com o outro, eles agem de forma ruim para com o outro, devoram o meu povo, quer dizer isso, praticam maldade para com as pessoas. Nós vemos no mundo isso a todo momento, pessoas que praticam mal umas com as outras, pessoas que não tratam os outros bem, pessoas que praticam assassinatos, que praticam violência, nós vemos isso a todo momento. E tudo isso é fruto de não conhecer a verdade de Deus, de não viver esse evangelho, de não viver os estatutos de Deus, de não andar próximo a Deus, pois o texto diz que Deus olha para o mundo e não vê ninguém que se relacione com ele, portanto todo mundo é mau por causa disso, certo? Então nós vemos isso de forma bastante clara, como quem come pão. Ele coloca isso de forma muito interessante, que esses devoram o povo, praticam a maldade com as pessoas, como quem come pão. Ou seja, se até agora não tinha ficado claro a facilidade do homem de praticar o mal, espero que agora tenha ficado, já que ele diz que a maldade das pessoas, eles os fazem como quem come pão. Que é algo mais simples do que comer? Então, que é algo mais simples do que beber água? Que é algo mais simples do que comer pão? Nós sentimos fome, ou seja, nós comemos a todo momento. O homem mau, ele pratica o mal a cada momento. Aqueles que andam longe de Deus têm facilidade de fazer isso. Praticam o mal a todo momento. O homem pratica o mal a todo momento. Fica mais claro a cada passo desse texto que o homem precisa de um mediador. Precisa de alguém que o salve, alguém que o resgate de toda essa maldade. De toda essa maldade. E o versículo 5 diz o seguinte, é interessante esse versículo, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ora, interessante isso. O versículo mostra que o favor de Deus não se encontra com aqueles que praticam o mal, mas que Deus os dará o devido castigo. Deus castigará um homem mau, porque ele não se agrada dessa maldade. Ele não se agrada da maldade do homem. Ele não se agrada do mal. Ele não pode ficar só olhando. Deus não fica só olhando. Por quê? Como eu disse no começo, agora a gente vai rebobinar. Como eu disse no começo, se Deus é tudo bom, se Deus é tudo verdade, ele não pode ir contra a si mesmo, senão ele seria mentiroso. Entendeu? Se Deus é tudo bondade e é tudo verdade, ele não pode olhar para o mal e não fazer nada, porque senão isso iria contra a sua natureza. O Senhor, sendo todo verdade, ele vai contra o mal, vai contra a mentira, contra a maldade do mundo. Então, Deus dará a devida paga àqueles que são maus, que praticam mal e andam durante toda a sua vida longe dele, praticando a maldade, blasfemando, falando mal de Deus. Deus é bom, mas ele também é justo. E no versículo 6 diz o seguinte, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Ora, mais uma vez nós vemos acentuada a maldade humana, praticando mal contra o outro. Com seu orgulho, desprezam aqueles que têm uma condição menor, aqueles que são humildes, aqueles de condição menor, aqueles de condição mais fraca. Mas o Senhor é com todos estes. O Senhor cuida do seu povo. Durante toda a Bíblia nós podemos ver que Deus trabalha com o povo de Israel, é um Deus de alianças. Então Deus escolhe para si um povo que ele cuida. A bondade de Deus é derramada sobre aqueles que ele amam. Então o desprezo de Deus é derramado sobre aqueles que desprezam os mais humildes. Isso nos faz pensar na nossa conduta com aqueles que têm menos. Que possamos pensar nisso também. Fica claro, de novo, que o homem ele precisa de um salvador. Ele precisa de alguém que o tire dessa maldade toda. Ora, o Senhor é o refúgio dos oprimidos. Né? O Senhor é o refúgio daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que louvam a Deus, mas estão sendo oprimidos, daqueles que estão cansados e oprimidos, como Jesus Cristo vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por isso que podemos descansar em Deus, nós
que o louvamos e confiamos em seu amor. Ora, e aí, o versículo 7, ele diz o seguinte: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Interessante isso. Sião, no Antigo Testamento, era um monte, uma montanha, era um monte da presença de Deus. Davi, portanto, se refere à salvação que vem da parte de Deus. Ora, se ele diz aqui, quem dera de Sião viesse a salvação, ora, ele está se referindo a Deus, pois o que acontecia em Sião era a presença de Deus. Portanto, a salvação só pode vir de Deus. No Novo Testamento é isso que acontece. Davi nos faz lembrar que o Senhor é um Deus de promessa, pois ele cita Jacó e Israel, aqueles a quem o Senhor promete no Antigo Testamento, aqueles a quem o Senhor levanta promessas no Antigo Testamento. Nós vemos esse Deus que salva, esse Deus de promessas. E o Antigo Testamento inteiro, ele aponta para o mediador, para aquele que salva, para aquele que resgata a maldade humana. Lembra que eu falei no texto inteiro aqui do nosso estudo que o homem ele precisa de alguém que tire ele desse problema todo, dessa maldade toda. A gente viu no texto que o homem ele é insensato porque ele não crê em Deus, que ele anda longe de Deus, que todos os homens são maus, não são alguns, mas todos são maus, com base no versículo 3, que eles praticam o mal com aqueles que têm condições menores, porque eles são devoradores e fazem isso com toda a facilidade, como quem come pão. E nós vimos que o Senhor derruba seus desprazeres sobre aqueles que continuam persistindo nessa maldade. Mas o Senhor não fica parado nisso tudo. Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em sua justiça, levanta um Salvador para que nós possamos ser salvos. Levanta seu Filho unigênito para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, que se fez homem como nós, mas sem pecado, todo aquele que crê neste Senhor será salvo e não será mais escravo do pecado, mas será escravo de Cristo. Servirá a Cristo Jesus com todo amor. Poxa, você pode pensar comigo, mas Guilherme, o problema era que o homem, ele não servia a Deus. Por que servir a Cristo vai dar certo? Bom, Cristo Jesus é Deus. Cristo Jesus vai dizer que antes de Abraão, eu sou. Para quem não sabe, eu sou é a forma com que Deus dizia de si mesmo ser no Antigo Testamento. Ele dizia que ele era e que ele é o eu sou. Cristo diz que ele é o eu sou. Portanto, Cristo é Deus. Cristo Jesus é o Deus encarnado que se fez homem para que o nosso pecado pudesse ser levado sobre ele, para que possamos ser sarados de nosso mal. É só crendo em Cristo, em sua obra, nós somos salvos pelas obras de Cristo, e não pelas nossas obras, pois o homem é todo mal, impossibilitado de praticar boas obras, como nós vemos nesse texto. Então é só crendo no sacrifício de Cristo, em sua redenção, naquele que não usurpou ser igual a Deus, nós não estaremos livres de pecar, pois a Bíblia diz que nós continuaremos pecando, que o velho homem malvado, ele vai morrendo a cada dia, mas ele só morrerá por completo quando nós estivermos com Jesus no céu. Já vou falar no céu? Pois é, ele existe. Quando nós estivermos com Jesus na eternidade, quando nós estivermos com ele para todo sempre, ou quando ele voltar, ou quando nós morrermos. Então, quando nós estivermos com Cristo, que nós estaremos livres do pecado, mas ele nos manterá aqui em santificação, em progressão, melhorando a cada dia, para que possamos louvá-lo melhor. Então, meus queridos, com base nisso, gostaria de trazer algumas aplicações. Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens, que é o que eu disse a vocês anteriormente, nós precisávamos de um mediador. E aí, o mesmo texto de Timóteo, que diz que só há um Deus, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
Então, nós precisamos desse mediador. Que melhor amigo nós poderíamos querer? Como negaríamos crer em um Senhor que é tão bondoso, que mesmo sendo Deus, se fez homem para que pudesse morrer e nos salvar? Como não podemos amar esse Cristo? Só por meio de Jesus podemos fazer boas obras que agradem a Deus. A confiança em Cristo nos salva e nos vivifica. Se crermos em seu nome, teremos paz com Deus e seremos capazes de louvar a Deus. Irmão cristão, isso é tudo que nós podemos ter em nossa vida. Amigo que ainda não é cristão, isso é tudo que você tem que querer ter em sua vida. Cristo é tudo em todos aqueles que creem em seu nome. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe para os seus amigos, compartilhe o Evangelho para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Nos vemos nos próximos estudos e até mais.